Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo aí? Estão se cuidando? Hoje estou de azul. Esqueci meu jaleco em casa, né? Fui lá nos armários procurar se tinha um jaleco. Acabei achando o armário do Afonso, então eu estou de Afonso hoje, tá bom? Jaleco azulzinho. E aí, a gente vai fazer a nossa aula do Enem, aula 3. Só que agora eu não vou deixar a lista para vocês. Agora eu vou pegar aquela apostila do Enem que vocês têm, que vocês receberam. Então, daquela apostila vai ser a minha aulinha de revisão para vocês aí, tá bom? Então, eu queria começar com o exercício lá de Física B com vocês, que ele está na página 166. E aí, é uma questãozinha que a gente vai ver lá, que é a questão 36, tá bom? Essa aula aí, ela tem questões excelentes. Então, qualquer questão que vocês pegarem aí desse material e resolverem, né, tá valendo. Então, tem bastante coisa para estudar, galera, bastante coisa. Claro que vocês não vão dar conta, às vezes, de tudo, mas quanto mais exercício você fizer para o Enem, eu acho que é uma boa revisão aí, tá bom? E como de uma maneira geral, nós aqui, como vamos dar uma revisão para vocês, a gente entra direto nos exercícios, pode ser que tenha alguma coisa de teoria que você ainda não lembre, então você sabe onde procurar o professor, vai lá na sala, né? Professor, faz um resumo aí sobre, sei lá, sobre as leis de Newton. Professor, faz um resumo aí sobre espelhos planos, né? Então, posso revisar para vocês. Às vezes, vocês não são obrigados a lembrar de todos os conceitos. Então, essas aulas de revisão para o Enem aqui, além da gente ter que discutir os exercícios, que são muito importantes, a gente também pode fazer pequenas revisões com vocês, tá bom? Então, é só, se tiver dúvida, correr atrás lá e perguntar, tá bom? Essa questão aqui, a questão 36, ela é interessante porque é uma questão que não envolve muitos cálculos, mas tem bastante coisa para analisar, tá bom? Eu achei essa questão fantástica. Aí ele diz assim, considere uma pessoa que empurra 2 caixas conforme a ilustração a seguir. Sobre essa situação são feitas as seguintes afirmações. Então, antes da gente ir para as alternativas lá, eu queria dar uma olhada e analisar um pouquinho com vocês a situação, tá bom? Então, olhem para mim aqui e vamos ver o seguinte. Então, aqui tem uma pessoa empurrando a caixa A. Essa caixa A está encostada numa caixa B, então quando a pessoa empurra, essas 2 caixas se movimentam, pensando que essa pessoa tenha vencido o atrito, tá bom? O exercício, ele não diz nada para a gente se tem ou não tem atrito. Então, eu acho que seria uma informação de extrema importância assim, na questão, né? Então, eu vou fazer com vocês, mas eu vou considerar que não existe atrito. Então, eu vou considerar que essa pessoa está empurrando essas 2 caixas aqui, e elas são muito lisas, né? E aí, não existe atrito ali no chão com as caixas. Agora, para a pessoa andar, para a pessoa caminhar, claro que vocês sabem que o atrito é importante, tá bom? Então, eu não vou considerar o atrito entre as caixas e o solo, tá bom? Para a gente poder entender essa questão, vamos colocar as forças que agem em cada uma das caixas. Então, pega a caixa A aqui. Essa caixa A está sendo tocada por uma pessoa. Então, eu vou considerar que nessa caixa A aqui, ó, tem uma força dessa pessoa que eu vou chamar de F. Então, essa aqui é a força que a pessoa está fazendo, FP. Tá bom? Essa caixa, sendo empurrada pela pessoa, vai acabar empurrando a caixa B. Então, aqui, ó, eu podia colocar com vocês uma força que a caixa A faz na caixa B. Como as forças elas acontecem aos pares, se a caixa A empurra a caixa B também empurra a caixa A. Então aqui tem uma força de B sobre A. Tá bom? Isso aqui, galera, é um par ação e reação. Por quê? Porque são forças de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes e por isso jamais se anulam. Então essa força aqui é igual a essa, tá bom? Agora, tem mais 2 forças em cada caixinha aqui, ó. Então eu sei que tem a força peso aqui, ó, do A, que está aqui, ó, na vertical para baixo apontando para o centro da Terra, e se encostou, tem normal, aqui eu tenho normal de A, aqui, ó, eu vou ter peso de B, e aqui, ó, eu vou colocar a normal de B. Pronto. Então, isso seria um diagrama de corpo livre com as forças que vocês têm em cada caixinha. Lógico, galera, que na prática sempre vai existir atrito. Mas para a gente analisar essa questão, eu acabei não colocando o atrito, mas vocês vão ver que vai dar tudo certo, tá bom? Bom, primeira coisa, galera, essa força aqui, ó, ela acaba anulando essa força aqui. Essas caixas, a gente considera que elas não têm um movimento aqui na vertical, tá bom? Então essas forças na vertical aqui, ó,
elas se cancelam. Então, a nossa análise ela vai ficar importante para as forças que agem na horizontal. Tá bom? As forças que agem na horizontal são importantes. Uma questão que nem essa, por exemplo, como é que a gente resolveria? A gente resolveria ela usando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu fosse resolver essa questão, eu podia pegar essa expressão aqui, ó, e aplicar ela para cada uma das caixas. Então, considerando que a gente tem movimento na direção horizontal e que esse movimento aqui não é um movimento com velocidade constante, como é que eu colocaria a força resultante aqui, por exemplo, para a caixinha A? Ela ficaria assim, ó, essa força aqui, ó, FP menos essa força aqui, ó, FBA, que é a força que a caixa B faz em A. E por que eu estou subtraindo as duas? Porque você tem dois vetores que estão na horizontal, um para a direita e um para a esquerda, então eu subtraio e coloco no lugar da força resultante. Aqui, ó, eu colocaria MA, que é a massa, e aqui eu colocaria a aceleração, tá bom? Outra coisa, ó, como é que fica isso aqui na caixa B? Na caixa B eu tenho essa força aqui que é importante. Então ficaria assim, ó, a força que A faz em B, aí a massa de B, MB, a massa de A, MA. Eu podia passar um traço aqui, ó, e somar essas duas expressões. Como essas forças aqui têm o mesmo módulo, eu posso cancelar. Aí sobraria a força que a pessoa faz. Aqui eu posso colocar a aceleração em evidência, então ficaria assim, ó, MA mais MB vezes o A. Aí eu poderia pegar aquelas massas e passá-las dividindo, e eu teria a aceleração da caixa. Ó. A aceleração da caixa seria dada por essa expressão aqui. Ó. Já saiu da frente, galera. Então tá ali. Essa expressão determina a aceleração do sistema. Tá bom? Então quando a gente fala de aceleração do sistema, eu tenho que considerar as duas caixinhas ao mesmo tempo, né? Então isso aqui seria a força da pessoa, isso aqui seria a massa de A, isso aqui seria a massa de B. Tá bom? Outra coisa importante é que vocês devem estar se pensando o seguinte, ó. Quais forças são iguais aqui, ó, nesse sistema? Como assim? Tem muito aluno que pensa que essa força aqui e essa força aqui são iguais. Galera, elas até poderiam ser se a gente tivesse ou repouso ou com velocidade constante. Até poderiam ser, mas nessa situação aqui, ó, que eu desconsiderei o atrito, uma das duas forças tem que ser maior. Claro que vai ser essa força da pessoa aqui que movimenta a caixa naquela direção, naquele sentido, para a direita. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a força resultante nessa caixa A, como é que ficaria a força resultante naquela caixa? Eu teria que pegar FP e fazer menos FBA. Isso aqui seria a força resultante nessa caixa aqui, ó. Como é que seria a força resultante nessa caixinha B, por exemplo? Seria isso daqui, ó. Essa força resultante seria igual à força que A faz em B. Então, só de você olhar, ó, perceba que a força resultante nessa caixinha é diferente da força resultante nessa caixinha. Porque aqui é só a força que A faz em B. E aqui, ó, é a força da pessoa menos a força de B em A. Então essa expressão é diferente dessa. Quer dizer que a força resultante nessa caixa é diferente da força resultante nessa caixa. Tá bom? Agora, claro, por exemplo, se eu tivesse valores aqui, eu trocaria os meus valores aqui e encontraria a aceleração. Depois, para saber cada uma das forças, bastava trocar a aceleração aqui nessas expressões, que eu determinaria todas as forças que eu quisesse nessa questão. Tá bom? Então, é uma maneira de você analisar esse movimento aí, usando a segunda lei de Newton. Tá bom? Beleza. Com tudo isso que eu falei para vocês, a gente pode pegar aqueles 3 itens lá e dar uma olhada neles. Então vamos para o primeiro. Ó, o primeiro item ele diz assim: a força transmitida pelo homem sobre a caixa A é igual à que a caixa A transmite pela caixa B. Então ele está dizendo assim, ó, que essa força que o homem transmite para a caixa A é exatamente igual a essa força que A transmite para B. Galera, essa força é igual a essa. Isso aqui, ó, até vou puxar uma flechinha. Posso escrever para vocês que essas duas forças aqui, elas constituem um par ação e reação. Então, essas forças, elas são iguais em valor e em direção, tá bom? Os sentidos são opostos, mas são iguais em valor e direção. Agora, essa aqui não é igual a essa. E essa aqui, portanto, também não vai ser igual a essa. Então, quer dizer que o item 1 aqui é falso. Tá bom? O item 2. Como as caixas andam juntas, certamente elas receberão
a mesma força resultante. Ó. Isso é outra coisa que eu acabei de mostrar para vocês que é muito comum se cobrar nesse tipo de questão. Olha a força resultante aqui para a caixa A. Força da pessoa menos FBA. Olha a força resultante aqui para a caixa B. Ó. FAB, que é a força resultante. Então não são iguais. Portanto, esse item 2 aqui é falso. E o último item, que é o item 3, ele diz assim: a aceleração, variação da velocidade por intervalo de tempo é igual para as duas caixas. Aí sim, ó, isso aqui é verdadeiro. Quando a gente fala de aceleração, galera, eu falo da aceleração do sistema. Do sistema. Então, essa aceleração é a mesma para todo esse conjunto que deixa o item 3 verdadeiro. Se somente a 3 é verdadeira, você vai marcar nessa questão aqui, letra D. Tá bom? Então, é uma questão interessante que pode aparecer para vocês aí em algum momento. Beleza? Então vamos lá. Galera, questão da página 221, só que é da física D agora. Então sai da física B, vamos para a física D. É uma questão que trata de espelho convexo. Galera, quando a gente vai fazer uma prova de vestibular ou do Enem, esse aqui é um dos espelhos que são aqueles espelhos chaves, assim. Então, por que eu digo isso, né? É o espelho que você tem que conhecer bem, porque há um número muito grande de questões de vestibular que envolve o espelho convexo, tá bom? Então, eu vou aproveitar com vocês, vou dar uma revisada nesse espelhinho, ele é bem interessante, e eu deixo como dica um outro espelhinho para vocês estudarem que também é bem importante, que caiu no simulado de vocês, que é o espelho de aumento, com aquele espelhinho lá que o dentista usa para ver o teu dente. Então, além de você ver o espelho convexo, dá uma revisada também em espelho côncavo, principalmente aquele espelho côncavo em que o objeto está entre o foco e o vértice do espelho. Quando a gente coloca o objeto entre o foco e o vértice do espelho, o espelho funciona como espelho de aumento. Aí dá aquela imagem lá virtual, direita e maior. Então, dá uma revisada nisso. Tá bom? Olha lá, vê o desenho, faz uma questão, eu acho que é interessante. Aqui no material tem algumas. Agora, o espelho convexo eu vou revisar com vocês porque é um espelho que vocês costumam esquecer dele, né? Galera, o espelho convexo, por exemplo, a Federal chama ele de espelho de foco virtual. Espelho de foco virtual. Então, não foi nenhuma e nem duas vezes que eu já vi o espelho convexo com esse nome. Então, às vezes a questão fala assim, considera o espelho de foco virtual. Opa, é o espelho convexo. E por que ele tem um espelho? Por que ele é considerado um espelho de foco virtual? Porque o foco, galera, ele fica atrás do espelho. Então essa aqui, ó, essa aqui é a parte que reflete a luz. Essa aqui é a parte que reflete a luz. Aqui, ó, é o nosso objeto que a gente tem que colocar na frente do espelho. E o foco e o centro de curvatura do espelho estão lá na parte de trás. Então por isso que ele é chamado espelho de foco virtual. Aqui tem o vértice que eu não coloquei, mas eu vou colocar agora. Então tá ali o meu vértice. Beleza? Bom, então vamos ler a questãozinha e vamos ver do que ela trata. Então ele diz assim, tem o desenho de um espelho retrovisor lá, galera, então você já vê a importância do teu dia a dia até por conta disso e por que o Enem cobraria uma questão desse tipo. E ele diz assim, a frase escrita no espelho retrovisor desse automóvel é um alerta. Os objetos do espelho estão mais próximos do que aparentam. Esse alerta tem a função de avisar o motorista que a imagem vista no espelho parece estar... Então, pensa comigo, por que a gente colocaria um alerta desse no espelho? Tá bom? É isso que a gente precisa entender nessa questão. Por que existe esse alerta? Então, você já deve ter visto isso. Tem muitos carros que têm o espelho e que trazem essa mensagem de alerta. Agora, não é só decorar, entender por quê. Então, olhem para mim, para a gente poder entender o que acontece aqui, ó. Galera, vocês lembram como é que faz para traçar a imagem de um objeto no espelho convexo? Então vocês têm que usar aqueles raios notáveis, né? 2 deles já servem para a gente desenhar a imagem. Então, o primeiro que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal do espelho, bate no espelho e tem que passar pelo foco. Então, esse aqui é o primeiro raio notável, ó. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal, bate no espelho e reflete passando pelo foco. O problema é que o foco desse espelho está na parte de trás do espelho. Então, se o raio não passa, o prolongamento do raio tem que passar. Então, você vai prolongar esse raio ali até o foco, mas ele vai bater e vai refletir aqui, ó. Tá vendo? Então, ele vai bater e vai refletir de modo que o prolongamento desse raio aqui passa pelo foco. Então, esse aqui é o primeiro raio notável que a gente tem. O segundo raio notável, meus queridos, é esse daqui, ó. Que eu vou colocar em amarelinho. Todo raio que chega aqui, ó, no vértice do espelho,
ele vai bater e vai sair simétrico ao raio incidente. Então, quando ele bater e refletir, ó, ele vai fazer isso daqui, ó. Tá bom? Então ele vai sair simétrico. Claro que vale aquela lei da reflexão, né? Que esse ângulo de incidência aqui tem que ser igual a esse ângulo de reflexão. Então, se eu pegar e prolongar esse raio que está saindo aqui, ó, eles vão se cruzar exatamente nesse ponto aqui, ó. E aonde esses raios se cruzam, você tem a formação da tua imagem, ó. Então a minha imagem está aqui, ó, num espelho convexo, tá bom? Quais são as características dessa imagem? Primeiro que essa imagem aqui é formada por prolongamento. Toda imagem formada por prolongamento é uma imagem virtual, tá bom? Se é virtual aqui, ela é direita e para o espelho convexo ela sempre é menor, tá bom? Outra coisa importante é que vocês não se dão conta assim, quando a gente define com vocês o que é objeto, o que é imagem, para vocês até poderem entender melhor, ó. O objeto, ele é formado por raios que chegam no sistema. Então, olha aqui, ó, esse aqui chegando, esse aqui chegando. Então, isso aqui é o objeto, ó. A imagem, galera, é formada por raios que saem do sistema óptico. Olha esse raio saindo, olha esse raio saindo. Então, quando eu prolongo esse raio que sai, ó, e esse raio que sai, aonde esses dois raios que saem se cruzam, você tem a imagem. Então, isso aqui é formado por um ponto imagem virtual. Né? Essa imagem são pontos imagem virtuais. Isso aqui é um ponto objeto real. Tá bom? E essas aqui são as características da minha imagem virtual, direita e menor. Tá bom? Então, veja o que acontece. Esse alerta ali no espelho, ele tem que ser dado porque quando a gente vê alguma coisa que é menor do que aquilo que a gente conhece, então você sabe que tamanho tem um carro. Você sabe que tamanho tem um caminhão. Só que quando você olha um caminhão, olha um carro no teu retrovisor, você olha ele menor. Né? Você olha ele menor. E aí, você faz uma confusão, o teu cérebro faz uma confusão e pensa a seguinte coisa, espera aí, se o que eu estou vendo ali no espelho está menor, é porque está muito longe. Então você faz essa confusão de achar que o objeto que você está enxergando no espelho lá, de achar que ele é menor. E por conta de ser menor, ele está mais afastado, está mais longe. E às vezes você não se dá conta dessa distância. E você pode tomar alguma atitude ou fazer algum movimento brusco, achando que o carro de trás está muito longe, que na verdade ele está muito perto. Então esse alerta ele é importante. Por quê? Porque o nosso cérebro interpreta alguma coisa pequena como alguma coisa que está mais longe. Tipo quando a gente olha um prédio que está muito longe, a gente vê ele pequenininho, né? Então a gente sabe que ele é grande, mas a gente vê pequeno porque sabe que ele está longe. Então nessa situação, como a gente vê a imagem do carro, a imagem do caminhão menor, você interpreta assim, puxa, aquele objeto está, né, aquele caminhão, aquele carro está longe, porque ele é pequeno. E na verdade não, galera. Às vezes ele pode estar mais próximo do que você imagina. Então por que é bom, ou por que é interessante que você dê esse alerta, né? Por quê, galera? Porque a gente pode achar que o objeto tá, ou a imagem está mais afastada do que realmente está. Então a resposta dessa questão aqui é a letra D. Então, esse alerta tem a função de avisar o motorista que a imagem vista no espelho parece estar mais afastada do que o objeto realmente está. Então você vê pequeno, acha que está longe, mas quando na verdade esse objeto pode estar mais perto. Tá bom? Então, é muito importante que você entenda isso de um espelho convexo. Ele é legal, galera. Ele é colocado em alguns cruzamentos que Curitiba tem, algumas portas de garagem tem. Então, se usa muito, né, esse espelho. Só que ele tem esse problema, né? Que você olha alguma coisa pequenininha e acha que está muito afastado. E às vezes não está. Tá bom? Então, uma questão aí, essa aí bem interessante pra gente resolver. Tá bom? Então, a resposta é a letra D. Vamos para a próxima? Então pega lá a página 225 de vocês e a gente vai fazer a questão 32. Nessa questão 32 ele diz assim, um estudante possui uma lente convergente de 20 centímetros de distância focal, tá bom? Uma lente convergente de distância focal 20 centímetros. E quer queimar uma folha de papel usando essa lente e a luz do sol. Para conseguir seu intento de modo mais rápido, a folha deve estar a uma distância da lente igual a... Bom, então, vamos lá. Primeira coisa é que
eu acho que isso aqui relativamente é bastante comum, tá bom? Eu acho que vocês já devem ter tentado fazer isso uma vez na vida. Quando a gente vai brincar, às vezes, com uma lupa, é uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente acha legal, né? A lupa é uma lente convergente. A gente acha legal o fato daquela lente aumentar o tamanho da imagem, mas lupa, uma das possibilidades é você levar ela para o sol, por exemplo, e colocar fogo em pequenos pedacinhos de papel, tá bom? Quando a gente assiste esses programas, por exemplo, de sobrevivência, tem muitas pessoas que pegam objetos que têm mais ou menos o formato, a característica de uma lupa, assim, de uma lente convergente, e colocam fogo nas coisas usando esses objetos. Outra coisa interessante, galera, que eu até já comentei com vocês, mas nunca é demais comentar, por exemplo, às vezes quando está muito sol, a gente não pode molhar as plantas, porque se ficar uma gotícula de água em cima da planta, pode ser que a luz bata ali e você tenha o efeito lente ali. E aí, por conta daquela gota formar uma lente convergente, pode ser que você estrague a tua planta ali e faça pequenos buracos na folha. E isso acontece porque a luz do sol pode ser concentrada naquela pequena gota e estragar a folha. Então, uma lente convergente, galera, basicamente ela tem essa representação aqui. E quando os raios de luz chegam paralelos ao eixo principal dessa lente, eles convergem para um ponto aqui, ó. Então, ó, esses raios estão convergindo para esse ponto ali, ó. E esse pontinho, aonde os raios de luz convergem, esse pontinho aqui, ó, é o que a gente chama de foco da lente. Esse aqui é o foco. E essa distância aqui, ó, que vai da lente, ó, até esse ponto aqui, ó, essa distância aqui é chamada de distância focal. Então, se a gente está resolvendo um exercício e você quer colocar fogo aqui, ó, nessa região, a que distância você vai ter que colocar o papel da lente? Tem que ser com uma distância igual à distância focal. Então, se o exercício fala que a distância focal é 20 centímetros, significa que eu tenho que colocar esse objeto a 20 centímetros da minha lente. O que me dá como gabarito a letra B. Tá bom? Se vocês puderem, dá uma olhadinha naquilo que eu falei para vocês da folha ali, que está na questão 36, ó. Tá bom? Pega lá a questão 36. Olha que figura bonita que tem ali, ó, né? Então, galera, aquele 36 é aquilo que eu falei para vocês de molhar as plantas quando está muito sol, né? Então pode ser que você faça o efeito lente, tem essa concentração de luz aqui, ó, e essa concentração pode queimar a folha. Assim como se você colocasse um pequeno pedaço de papel ali, você podia pegar e colocar fogo num pedacinho de papel. E relativamente, galera, é fácil de acontecer isso. Não é difícil, não. É bem fácil de acontecer. Então você vai com uma lupa ali no sol, você faz isso com uma facilidade enorme. Tá bom? Beleza? Então, resposta a essa questão, letra B, você tem que colocar o papel a 20 centímetros da tua lente. Bom, já que a gente falou de lente convergente, galera, é fundamental que a gente comente e converse com vocês sobre a lupa, tá bom? A lupa também é conhecida como microscópio simples, e já que eu comentei ali com vocês, vamos escrever aqui que é bem importante, que a lupa, ela é uma lente convergente. Tá bom? Então a lupa é uma lente do tipo convergente. Se a lupa é uma lente convergente, galera, tem um problema aqui que é bem importante, ó. Quando a gente pensa numa lente convergente básica, ó, a representação é essa que está aqui no quadro. E aí tem 5 posições para você colocar o objeto. Então você pode colocar o objeto, ó, antes do A0, em cima do A0, entre o A0 e o F0, em cima do F0 e entre o F0 e o centro óptico da lente. Tá bom? Então, repetir, ó, como é que chama o A mesmo? Ponto antiprincipal, né? Então, ó, antes do ponto antiprincipal, em cima do ponto antiprincipal, entre o ponto antiprincipal e o foco, em cima do foco e entre o foco e o centro óptico. Então, a lente convergente ela pode fornecer um tipo de imagem em cada uma dessas posições. Só que quando a gente fala de lupa, você só pode colocar o objeto numa região, galera, que é aqui, ó. Então, para que a lente convergente funcione como uma lupa, o objeto obrigatoriamente tem que ficar aqui, ó, nessa posição,
entre o foco e o centro óptico. Isso aqui, ó, é muito, mas muito perguntado. É o tipo da coisa que aluno de terceirão tem que estar muito claro isso na sua cabeça, tem que estar muito ciente disso. Então, a lente funciona como uma lupa se eu colocar o objeto entre o foco e o centro óptico. Quantas vezes eu já vi isso na primeira fase da Federal, na segunda fase, galera, no Enem? Então, é uma informação importantíssima. Dito isso, vamos ver o que o exercício pede. Vamos ver o que o exercício pede, daí a gente volta a resolver, tá bom? Então, o exercício 40 lá da página 227 diz o seguinte, ó. Então, uma historinha. Então, leia com atenção, atira abaixo. Ah, Bidu, eu estou apaixonada pelo elefante, mas ele nem me olha. Você não podia me dar uma mãozinha? Claro, deixa comigo. Então, ele está conversando com a formiga, né? Daí, ele traz uma lupa e dá a lupa para o elefante. Então, o elefante olha a formiga através da lupa, tá bom? Suponha que Bidu, para resolver o problema da amiga, tenha utilizado uma lente delgada convergente de distância focal igual a 12 centímetros. Então, distância focal igual a 12 centímetros. Para o elefante observar a formiga ampliada e direita, deve posicionar a lente a uma distância... Ou melhor, galera, ele deve posicionar a formiga a uma distância da lente de... Então tem um errinho ali que a gente precisa consertar. Eu quero saber aonde que a formiga, que é o meu objeto, tem que estar para que o elefante possa ver essa formiga maior. Tá bom? Aonde que a formiga tem que estar para que o elefante consiga ver essa formiga maior. Tá bom? Então olha aqui para mim, ó. Vamos lá. Vou pegar um giz aqui. Pessoal, vocês lembram dos raios notáveis da lente também? Então vamos pegar 2 raios notáveis aqui para a gente poder desenhar a imagem desse objeto. Então o primeiro é esse daqui, ó. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal, refrata pela lente e passa por onde? Pelo foco. Então esse aqui é o primeiro raio notável, ó. Todo raio que chega paralelo, refrata na lente passando pelo foco. Tá bom? Qual é o segundo raio notável? O segundo raio notável, galera, é esse raio que sai aqui, ó, do objeto e passa pelo centro óptico da lente e não sofre desvio, ó. Tá bom? Então, ó, chega paralelo, passa pelo foco, chega no centro óptico, não sofre desvio. Então, se você olhar aqui, ó, esses 2 raios eles estão abrindo cada vez mais aqui, não estão? Então, esses 2 raios que estão saindo aqui, não esqueçam que eles que vão formar a imagem. Então, se eles não se cruzam aqui na frente, o que acontece? Você vai ter que prolongar, porque eles vão ter que se cruzar lá atrás, ó. Então, vamos prolongar aqui esse raio e vamos prolongar esse outro raio aqui, ó. Ó. Prolongando esses 2 raios, eles vão se cruzar aqui, ó. Então, aqui está a imagem que é a imagem de uma lupa, tá bom? Então essa imagem aqui, ela é virtual, porque ela é formada por prolongamento. Ela é direita, acho que todo mundo já olhou numa lupa. E essa imagem aqui, ela é maior. Então ela é virtual, direita e maior. Tudo bem? Galera, outra coisa importante, ó. Eu só tenho essa imagem, como é isso que eu disse para vocês, se eu posicionar a formiga aqui, ó, nessa região. E aí veja que interessante. Eu gosto de fazer esse tipo de questão porque vocês têm o costume de tentar fazer alguma conta para chegar na resposta. E às vezes nem sempre é isso que você tem que fazer. Porque você já pega esse 12 aqui e você já fica pensando, mas como é que eu vou saber onde que está a formiga? Galera, não precisa saber. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhem todas as alternativas menos a letra A. Olha a letra B, 12. Você vai colocar a formiga em cima do foco para a imagem se formar no infinito? Não, né? Você vai colocar a formiga a 15 centímetros, que está aqui, ó, nessa região, a 24 centímetros, que é aqui em cima do ponto principal, ou a 30 centímetros, que é aqui antes. Então, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E não servem. Então, a única distância que é menor que 12, ó, porque 12 seria isso aqui, ó. 12 seria essa distância, do foco até o centro óptico. Então, se isso aqui é 12, eu tenho que colocar a formiga, quer dizer, o meu objeto, numa distância que seja menor que 12 centímetros. Então, das alternativas, qual é a única distância que é menor que 12 centímetros? A única
É o que aparece na letra A, ou seja, 6 centímetros. Mas veja, não é uma questão que você tem que fazer a conta para chegar no 6, não é isso. Você tem que pensar aonde o objeto está para dar uma imagem maior. Então a formiga, galera, ela tem que ficar numa distância menor que 12 centímetros, quer dizer, entre o centro óptico e o foco da lente, o que me dá um gabarito letra A. Tá bom? Tudo certo? Bom, existem outras questões aqui que são muito boas mesmo. Eu espero que vocês tentem fazer. Qualquer questão que eu falei para vocês, ó, qualquer questão que vocês fizerem sobre esse conteúdo que a gente trabalhou hoje, está valendo, galera. Tem muitas questões nessa apostila, né? E aí você faz conforme as suas necessidades. Então, conforme você querer ir bem numa prova de Enem, conforme você ter tempo, porque, que nem a gente sempre comenta com vocês, estudar de maneira remota não é fácil. Mas a gente conta aí com o apoio e com o empenho de vocês, para que vocês também consigam fazer a coisa andar, tá bom? Um abraço aí, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.